Existem dias em que o peso de ser forte é a coisa mais cansativa do mundo. Você já sentiu isso? Aquela sensação de que o seu sorriso se tornou uma espécie de uniforme que você é obrigado a vestir antes de sair de casa? Eu conheço bem esse ritual. Eu sei como é ajustar o nó da gravata ou passar o batom, olhar no espelho e ensaiar aquela expressão de quem está com a vida espiritual em dia. A gente aprende, desde cedo, que o ambiente da fé é o lugar da vitória, do testemunho alegre, da superação constante. E sem perceber, a gente acaba transformando a igreja em um palco, onde o nosso maior medo é que as cortinas caiam e as pessoas vejam quem nós realmente somos quando a luz do holofote se apaga. Naquela manhã de domingo, o sol estava bonito. O pátio da igreja estava cheio de abraços, de paz do Senhor e de conversas sobre como a semana tinha sido abençoada. Eu estava lá, como sempre. Eu era aquela pessoa em quem todos podiam confiar. Se alguém precisava de uma oração, eu estava pronto. Se o departamento precisava de ajuda, eu era o primeiro a chegar. Eu apertava as mãos dos irmãos com firmeza, olhava nos olhos e perguntava como eles estavam. E, ironicamente, ninguém me devolvia a pergunta com a profundidade que eu precisava. Ou talvez, eu mesmo tivesse construído uma barreira tão perfeita que ninguém ousava atravessar. Por dentro, o cenário era completamente diferente. Enquanto eu cantava as letras que falavam sobre ser renovado como a águia, eu me sentia mais como um pássaro ferido tentando apenas não cair do galho. As palavras saíam da minha boca, mas não pareciam chegar ao meu coração. Era um cansaço que não vinha de noites mal dormidas ou de excesso de trabalho físico. Era uma exaustão da alma. Um tipo de fadiga que surge quando você gasta toda a sua energia tentando manter uma imagem que não corresponde mais à sua realidade interna. Eu estava cansado de fingir, cansado de ser o exemplo, cansado de sentir que se eu confessasse a minha fraqueza, eu estaria decepcionando não apenas as pessoas, mas o próprio Deus. O que mais dói na invisibilidade não é o fato de ninguém olhar para você, mas o fato de olharem e verem algo que não existe. É ser aplaudido por uma força que você não tem mais. É ouvir alguém dizer: eu admiro a sua fé. No exato momento em que você está questionando se a sua fé ainda sobrevive debaixo de tantos escombros. Esse contraste cria uma solidão imensa. Você se sente um náufrago em uma festa. Todo mundo está celebrando, mas você está se afogando em silêncio, a poucos metros da areia. E ninguém percebe que os seus braços já não têm força para nadar. Eu me lembro de voltar para casa naquele dia, e o silêncio do carro parecer uma condenação. Sabe aquele momento em que você desliga o motor e fica ali, parado, olhando para o nada, onde você não precisa mais sorrir para o porteiro, nem para o vizinho, nem para a família? É ali que a máscara derrete, e o que sobra é um cansaço tão denso que parece que a gravidade ficou mais forte sobre você. Eu entrei e fechei a porta, e pela primeira vez em muito tempo, não tentei orar usando as palavras certas. Eu não tentei usar o tom de voz espiritual que eu usava no púlpito ou no grupo de oração. Eu apenas sentei no chão da sala e chorei. Não era um choro de rebeldia, era um choro de rendição. Era o som de alguém que não aguentava mais carregar o mundo nas costas. E o pensamento que mais me assombrava era: como eu cheguei aqui? Eu amo a Deus, eu amo a minha comunidade, eu acredito nas promessas. Então, por que essa dor? Por que essa sensação de que eu sou um estranho no meu próprio corpo? Eu comecei a me sentir culpado por estar cansado. A religiosidade muitas vezes nos ensina que o cansaço é falta de oração, que a tristeza é falta de jejum, que o desânimo é uma brecha para o inimigo. E essa culpa é o que nos faz chorar escondido. A gente sofre duas vezes. Sofre pela dor original e sofre por sentir que não deveria estar sofrendo. Mas foi naquele silêncio do meu quarto, sem ninguém para me ver, sem ninguém para eu impressionar, que eu comecei a entender algo libertador. Eu percebi que a invisibilidade que eu tanto temia era, na verdade, um esconderijo. Deus não estava interessado na versão super-herói que eu apresentava na igreja. Ele estava ali, esperando pela minha versão exausta. Ele não estava decepcionado com o meu cansaço. Pelo contrário, parecia que ele estava dizendo: finalmente você parou de tentar ser eu, para ser apenas você. A gente cresce ouvindo que Deus habita nos louvores, e isso é verdade, mas Ele também habita nos lamentos. Ele também está presente no cansaço que não sabe ser explicado em palavras. O salmista dizia que Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. E quebrantamento nem sempre é sobre pecado. Às vezes, é sobre estar quebrado mesmo, em pedaços, por causa da pressão da vida, das expectativas dos outros e da nossa própria autoexigência. Eu passei anos acreditando que ser forte era nunca cair. Hoje, eu entendo que ser forte
é ter a coragem de dizer eu não aguento mais. Existe uma força absurda na vulnerabilidade. Quando você admite que está cansado por dentro, você para de gastar energia mantendo as aparências e começa a usar essa mesma energia para se curar. A cura não acontece no palco, ela acontece nos bastidores. Ela acontece quando a gente para de se preocupar com o que os irmãos vão pensar e começa a se importar com o que a nossa alma está gritando. Se você está me ouvindo agora e sentiu seu coração acelerar porque cada palavra parece descrever a sua vida, eu quero que você respire fundo. Você não está perdendo a sua fé. Você não é um cristão de segunda classe. Você é apenas uma pessoa que esqueceu que até o Criador descansou no 7º dia. Você é alguém que se doou tanto, que se esqueceu de ser cuidado. E tudo bem não estar bem hoje. Tudo bem o seu amém ser baixinho e o seu sorriso não ser tão largo desta vez. O cansaço que ninguém percebe é a oportunidade que Deus tem de cuidar de você de um jeito que você nunca permitiu. Ele quer te tirar desse lugar de performance. Ele quer que você saiba que o amor dele por você não depende da sua produtividade na igreja ou do brilho no seu olhar. Ele te ama quando você está pregando. E ele te ama exatamente do mesmo jeito quando você está no chão do quarto, sem forças para levantar. A partir daquele dia, eu mudei a forma como eu caminhava. Eu comecei a ser mais honesto. Quando alguém me perguntava se estava tudo bem e não estava, eu aprendi a dizer: tem sido dias difíceis. Ore por mim. No começo, as pessoas estranham. Elas não estão acostumadas com a verdade nua e crua. Mas, logo depois, algo maravilhoso acontece. Elas começam a tirar as máscaras delas também. Você descobre que não era o único cansado. Você descobre que a igreja está cheia de pessoas que também choram sozinhas e que só precisavam de alguém que tivesse a coragem de ser o primeiro a admitir a própria humanidade. A invisibilidade dói, eu sei, mas você não precisa ser invisível para Deus. E você não precisa ser invisível para si mesmo. Aprenda a respeitar o seu tempo. Aprenda a dizer não para as demandas que sufocam a sua alma. Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. El Naou diz: vinde a mim apenas os que estão prontos e fortes. O convite é justamente para quem não tem mais nada para oferecer, além do próprio cansaço. Não se sinta culpado pelo seu choro silencioso. Esse choro é um sinal de que você ainda está vivo, de que o seu coração ainda é de carne e não de pedra. A fé não é um anestésico que nos impede de sentir dor. A fé é o que nos permite atravessar a dor sabendo que existe um propósito, mesmo quando a gente não consegue enxergar qual é. Ninguém percebia que eu estava cansado por dentro, mas hoje eu percebo, e hoje eu me dou o direito de descansar. Eu me dou o direito de ser curado, e eu te convido a fazer o mesmo. Deixe a máscara de lado por um momento. Deixe as expectativas dos outros na porta. Entre no seu quarto, feche a porta e simplesmente seja você. Sem cargos, sem títulos, sem a obrigação de ser o exemplo de ninguém. Apenas um filho que precisa do colo do pai. Você vai perceber que o alívio não vem quando você se torna perfeito, mas quando você aceita que é profundamente amado, sendo exatamente como você é, imperfeito, cansado, mas sinceramente dele. O sorriso que você vai dar amanhã não será mais um uniforme. Será o reflexo de uma alma que finalmente encontrou permissão para ser humana. E no fim das contas, é isso que realmente importa. Você não precisa carregar o mundo. Alguém já carregou a cruz por você para que o seu fardo pudesse ser leve. Descanse, apenas descanse.